Lucas 16:16. Palavras do Senhor Jesus. Ele disse assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Todos nós sabemos o que é empregar força. Não há uma pessoa sequer que até hoje não tenha empregado força em favor de um objetivo. Tem gente que para ganhar dinheiro emprega força. Tem gente que em nome de uma paixão, que está claro que vai dar errado, que não vai funcionar, mas mesmo assim a pessoa emprega força. E aí nós temos vários exemplos. Mas a pergunta é: será que existe a mesma disposição de empregar força pelo reino de Deus? Porque empregar força significa sacrificar. Empregar força significa sofrer. E ninguém quer sofrer. Ou pelo menos, a grande maioria das pessoas, pelo reino de Deus, não estão dispostas a sofrer. Estão dispostas a sofrer, conforme eu falava, talvez por uma paixão não correspondida. Estão dispostas a sofrer. Estão dispostas a sofrer para ganhar alguns centavos a mais de milhões. Mas não há a mesma disposição de sofrer pelo reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele viu essa disposição na igreja de Tessalonicenses. Você que tem a sua Bíblia, segunda epístola de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Segunda epístola de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Paulo diz assim: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo. Ou seja, com o passar do tempo, a fé tem que crescer. O Senhor tem quanto tempo vivendo a fé? Quantos anos vivendo a fé? A senhora tem. A sua fé de hoje é a mesma de 20 anos atrás? Tem algum problema. A sua fé de hoje é a mesma de 30 anos atrás? Tem algum problema. É menor, o problema ainda é maior. Mas a fé da igreja dos Tessalonicenses, ela crescia muitíssimo. Mas não por causa dos benefícios da fé, dos milagres alcançados, das conquistas alcançadas. Não, a fé crescia por causa do sofrimento pelo reino de Deus. Quanto mais a pessoa sofre em favor do reino de Deus, mais a sua fé cresce. Diz assim: porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de todos vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Então, pelo reino de Deus, aquela igreja suportava, conforme diz aqui,
perseguições e aflições. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Ou seja, eram dignos do reino de Deus, porque padeciam pelo reino de Deus. O que é padecer pelo reino de Deus? Padecer pelo reino de Deus, sofrer pelo reino de Deus, é aceitar uma doença terminal, é aceitar uma separação, é aceitar a falta de pão. Não é isso. Não é isso que é sofrer pelo reino de Deus. Não é isso que é padecer pelo reino de Deus. Mas sofrer, padecer pelo reino de Deus é suportarmos as perseguições, as calúnias, as injustiças, as discriminações. Talvez o senhor no seu trabalho, a senhora no seu trabalho, a senhora seja discriminada por causa da sua fé. Talvez haja dentro da sua casa uma perseguição. Enquanto o Senhor fazia tudo o que era errado, o Senhor era considerado um exemplo. Mas depois que aceitou o Senhor Jesus, que começou a fazer o que é certo, hoje o Senhor tem sido perseguido. Padecer pelo reino de Deus, sofrer pelo reino de Deus, é enfrentar calúnias. E diante da calúnia, orar por aqueles que querem te prejudicar. Mas só que muitos, quando tem que pagar o preço, porque esse é o preço. E todos nós fomos avisados. O nosso Senhor nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas quantos de nós, nesse momento, no momento que temos a oportunidade de sermos considerados dignos do reino de Deus, sabe lá o que é isso? Sabe lá o que é uma pessoa ser considerada digna do reino de Deus? Jesus disse que aqueles que colocam a mão no arado e olham para trás, não estão aptos para o reino de Deus, não são dignos do reino de Deus. Mas aqueles que sofrem pelo reino de Deus, aqueles que padecem pelo reino de Deus, são dignos, e é isso que nós queremos falar com vocês. Isso não vai acontecer, mas digamos que a partir de hoje, até a volta do nosso Senhor, ou até o dia da nossa partida, digamos que até esse dia não houvesse para nós mais nenhuma resposta de Deus, nenhuma resposta do céu. Da mesma forma, o Senhor estaria disposto a permanecer? A senhora estaria disposta a permanecer na presença de Deus e, consequentemente, vivendo no reino de Deus, para que amanhã, depois da morte, a sua alma possa estar por toda a eternidade no reino dos céus? Haveria essa disposição? Então, Paulo, conhecendo as palavras do Senhor Jesus, sabendo que o Senhor Jesus falou da importância de empregarmos força pelo reino de Deus, uma vez que já empregamos força por tantas coisas, e tantas coisas que passam, acabam, terminam e desaparecem. Então ele, sabendo disso, ele falou dessa igreja, deixou essa igreja como referência
para todos nós. E em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Então eram dignos porque padeciam. Eram dignos do reino porque padeciam pelo reino. É aquela pessoa que para ela não importa o que acontecer, ela está no altar e no altar ela permanecerá até o fim. Se ela tem vivido no altar, ela tem vivido no reino de Deus. Um dia o Senhor volta ou ela parte, mas não vai fazer diferença, porque se em vida ela permaneceu no reino de Deus, depois da morte ela estará no reino dos céus. Amém?